Olá, boa noite, eu sou Mara Cabral e esse é mais um Sexo, Arroz e Internet, entrando aí outra vez na sua casa, como todas as segundas-feiras, através do seu computador e do seu televisor. O programa de hoje já está telegrafado, né? O programa de hoje você já sabe. Você acompanhou a semana passada porque estávamos no boom, no olho do furacão, quando acontecia todo aquele processo político que mudaria a história do Brasil e, consequentemente, numa história paralela, mudaria a história de Ribeirão Preto. E aí convidamos três pessoas extremamente antenadas para falar sobre esse assunto a semana passada. Uma delas não pôde comparecer hoje, já nos avisou mesmo no programa da semana passada. Então nós temos um convidado diferente. Por Dentro da Lei é o nosso tema para falar de tudo isso que modificou a minha, a sua vida e a vida de todo mundo nesse país a partir da semana passada. Vão comigo? Vão comigo porque começa agora mais um Sexo, Arroz e Internet, falando daquele tema que sempre é do seu interesse. Vem que eu vou te reapresentar os meus convidados. Vou começar pelo meu lado esquerdo hoje. Ele está de volta, Igor. Muito obrigado, estreou conosco aqui a semana passada. Foi um sucesso, já estamos de volta. Obrigada Obrigado, por vir Mara. de É uma novo. honra vir aqui. Obrigado. Eu que agradeço. À frente dele, o Vitor vai falar que eu sempre digo isso, mas é verdade, a cadeira já pertence a ele, até porque se não pertencesse, eu ia ter que processá-lo, e aí ele é meu advogado, enfim. Dr. Paulo Henrique, seja bem-vindo outra vez ao programa. Obrigado, Mara. Mais uma vez, sempre uma honra, uma oportunidade muito grande poder estar no seu programa. Eu que agradeço. Aí ao lado dele eu tenho o nosso convidado de hoje, que veio pela primeira vez, está estreando no programa e estreando no tema também, porque não estava conosco na semana passada, Frederico Biagi, que vai nos auxiliar aqui num aspecto diferente do seu entendimento sobre toda essa mudança política que houve no país. Vamos falar das condições ou das consequências financeiras para o nosso bolso, para o nosso país, de toda essa baderna que acabou virando a política do nosso país. Muito obrigada, Frederico, por estar aqui conosco, por estar estreando e estar nos prestigiando aqui no Sexo, Arroz e Internet. Obrigado, Mara. Eu que agradeço. É um prazer. É isso. E antes da gente retomar esse assunto, eu queria chamar ele. Vitor, tem algum recado para hoje? Olá, eu tenho vários recados para Então hoje. manda aí. Boa noite, antes de mais nada, boa noite para quem nos está assistindo em casa. Aos nossos convidados de hoje, seja bem-vindo o Igor, o Dr. Paulo Henrique e o Frederico estreando aqui na cadeira do Sexo Arroz Internet. Gostaria de convidar todo mundo para participar. Sua dúvida, comentário, participação especial pelo facebook.com/programa Saia. A postagem já está lá. Manda sua dúvida, manda seu comentário, que você vai ser, se possível, a gente lê o comentário aqui para os nossos convidados responderem. Vou fazer aquele convite para ligar 21 11 21 33 para o sorteio que eu sempre deixo você anunciar. É, porque eu não abro mão de fazer esse anúncio, não. Nós somos o único programa que dá um livro de presente. Isso é uma honra para mim, mas eu não consigo fazer isso sozinha, não. Eu tenho a parceria da Livraria Cultura, que sempre me ajuda a te dar um livro de presente. Então liga no número que vai aparecer, já está aqui, ó, já está na tela. Liga que você corre o risco de ganhar esse livro que está aqui na minha mão. Eu não vou te mostrar, não. Vou mostrar só quando você ganhar. Combinado? Seguinte, quando você ligar, quem vai atender o telefone é a Cláudia Martins. Preciso falar dela para vocês. Uma amiguinha querida, queridíssima, que adora o Sexo, Arroz e Internet e agora é a nossa partner aqui, nossa ajudante lá e atende os nossos telefones. Fala com ela, manda sua dúvida também que ela repassa pra gente aqui no estúdio. Combinado? E ó, tá com problema na sua televisão? Você não tá num lugar onde não tem net? Então faz o seguinte, acesse o Facebook, www.facebook.com/TV, como é que é? TV Mais Ribeirão Preto? TV Mais Ribeirão Preto. E você assiste ao vivo, assim como todo mundo no país inteiro e fora dele está assistindo agora com a gente no Facebook. Combinado? Então, vem comigo porque a gente já vai começar abrindo com as novidades da Operação Sevandija. A gente vai voltar para o impeachment. O doutor Paulo olhou para mim e falou assim, mas escuta, e o impeachment? A gente vai falar. E vamos falar do Cunha também. Mas eu queria, houve repercussões, como é que chama? Desdobramentos no caso da Operação Sevandija. Hoje, amanhecemos com a bombástica notícia que o secretário da Casa Civil e também do Esporte foi preso. A informação é que se encerrou na sexta-feira a primeira fase da operação, né? E a partir de hoje se iniciou uma nova fase. Ah, é? Eu achava que Exatamente. era o encerramento dela. Não, aquela Através se de encerrou na informações da sexta-feira. primeira fase, né? Eles estão continuando. Acredito que isso com certeza deve ser uma raiz, né? Que vai Paulo, tomando forma. eu queria começar tentando entender e tentando fazer com que o público, ajudar o público a entender qual é a diferença de prisão preventiva, de prisão, enfim, todas essas prisões que a gente ouve falar e graças a Deus não sabemos como funciona, né?
Olha, eu não sou criminalista, então poderia estar cometendo algum equívoco. Mas a prisão preventiva, ela tem como objetivo proteger as informações que estão sendo investigadas. Então, ela tira de circulação o suposto indiciado ou o acusado para que ele não atrapalhe essas investigações preliminares. Tá, mas já podemos entender que ele não é só um investigado. Na verdade, já está imputando culpas, ou não? Não, ele é um investigado ainda, né? Então, Ele ainda vai ser indiciado, né? Tanto que a informação dos delegados da Polícia Federal hoje foi que se encerrou a primeira fase da operação com o indiciamento daquelas pessoas que estavam sendo investigadas. Então, elas estão agora formalmente indiciadas e a partir daí então, elas ainda passam não a é responder. prudente dizer que ele é um criminoso. Não é prudente dizer, porque você não tem imputação de culpa ainda, né? Tá, entendi. E no Brasil prevalece o princípio da ampla defesa. É porque e eu da acho que o inocência cidadão até pelo comum, doutor contrário. Paulo, quando imagina que um sujeito é acordado às 6 horas da manhã com a Polícia Federal na porta de casa e é convidado gentilmente a acompanhá-los até o distrito policial e de lá é encaminhado para um CDP, né? A gente já imagina que ele é um criminoso. Ô, Mara, assim, o que a gente percebe que a gente já vem acompanhando da Lava Jato é que quando a polícia chega nesse ponto, a Polícia Federal chega nesse ponto de expedir um mandado de prisão, condução coercitiva, é porque já tem muitos elementos firmando essa convicção. O bicho já pegou mesmo. Obviamente que ele vai ter o direito de defesa, ele vai poder contestar uma ou outra prova, a forma como essa prova foi obtida ou não, mas o fato é que a polícia já tem em mãos elementos suficientes para acusá-lo de um crime, e não de condená-lo, mas de acusá-lo de um crime. Tá, então, gente, cuidado com o que vocês falam nas redes sociais, tá bom? Igor, eu vou querer voltar para você já, porque eu quero saber o seguinte, eu acho que você já teve tempo de sobra, já te dei tempo de sobra para estudar o caso e decidir, e poder me responder o seguinte, quem, afinal de contas, vai assumir essa prefeitura no caso de haver um mesmo procedimento que houve com o secretário da Casa Civil, o Lair Luquezzi, acontecer o mesmo com a prefeita. Quem é que vai assumir? Porque tem um embrólio, uma confusão aí que poucas pessoas conseguem entender, um né? cenário que eu confesso que eu nunca vi acontecer em nenhum município, estado, ou muito menos a nível federal. Aqui, né? A gente tem acho que, sobretudo, às vésperas da eleição, né? Às vésperas. A gente tem hoje a Viviane Alexandre presidindo a Câmara Municipal. Viviane Alexandre, né? Mas ela é Viviane segunda Alexandre. suplente, não é isso? Segunda suplente. Porque na verdade parece que é o presidente, é o Walter Gomes. O vice o também está vice- indiciado. Não, vamos vice é o- começar do é o começo. Gino. Peraí, o vice-prefeito é candidato a prefeito. ele não pode da assumir, cidade. ele a vereador. Afastado a vereador. O presidente da Câmara está com suas atividades Afastado. suspensas. Suspenso. afastado. O vice também. O vice é também. o Giló? O vice é o Giló. É o Tá Giló, né? suspenso. Tá suspenso também. Tá. E aí seria, então, a Viviane Alexandre, acho que Como a primeira secretária. primeira Como secretária, primeira né? Só que ela é secretária. candidata também, a vereadora. Só que ela também Então é ela candidata. também não pode. Esse é um E- grande embrólio aí, se acontecer alguma coisa. E, Igor, todo mundo, as atenções voltam-se para o Igor, e aí? Não, pelo que eu vi, vai ter que vir alguém do judiciário para assumir a O prefeitura. juiz eleitoral, É. no caso do Dr. Ricardo Braga. Politicamente, como isso é possível? Que alguém que seja absolutamente fora do processo político da cidade, do administrativo da cidade, consiga, se bem que é por pouco tempo. Sim, né? são 2 É meses, por pouco 3 tempo meses. e é uma situação peculiar, né? É assim, tipo, a gente não é todo dia que a gente vê uma cidade, um município com uma investigação tão grande, tão pesada. O próprio Dr. Frederico ele já falou aqui que os gastos, o prejuízo que a cidade está tendo aqui é proporcionalmente maior até que a Lava Jato. Não fala que esse era o meu furo de hoje, Igor. Ele tinha soprado isso para mim nos bastidores. Não, mas a gente vai Não, falar mas disso. para você ver a real. proporção do problema que a gente está tendo aqui na cidade hoje é um nível que nunca foi visto. É uma coisa absurda mesmo, né? E aí É muito menos estranho ver um juiz eleitoral assumir a cidade do que ver realmente o estrago. Não, eu acho, E inclusive, se acontecer, é um providencial. estado de necessidade. E eu acho, inclusive, providencial que seja um juiz, porque qualquer cidadão comum, normal, que entrasse ali para substituir, ia ser apedrejado nas circunstâncias que estamos. Ia né? se sentir perdido. Conta isso. Gente, ele me deu uma informação, juro, antes de começar o programa, que eu falei, não, isso não pode ser real. Mas ele está vindo de um analista financeiro, de alguém que está justamente colocando as perdas e os danos causados por essa mudança política. Então eu quero ouvir isso de novo. É verdade que os gastos, que o montante envolvido nessa operação de escândalos de Ribeirão Preto em dinheiro
equipara ou é maior do que o da Lava Jato? Principalmente do caso da Petrobras específica. Que a Lava Jato ela se ramificou, né? Além da Petrobras, tem outras frontes também. Então, agora, olhando a Petrobras, comparando com o que foi anunciado de desvio da Prefeitura de Ribeirão Preto, esses 213 milhões de reais, percentualmente, chega a ser maior do que o rombo na Petrobras, que foi desviado por vários outros políticos e facções. Então eu vou trocar em Então, miúdos. para o cidadão ribeirão pretano, ele ter noção clara que é muito sério o que fizeram com a nossa cidade. Não, gente, Isso, o que foi divulgado, desculpa te cortar, Claro. porque nós sabemos que, como o Dr. Paulo Henrique disse, nós estamos na segunda fase, né? O Igor brincou que pode ser que chegamos Como é à que é? sexta, sétima, oitava. Em janeiro Então, a gente assim, vai estar perguntando, ainda estamos na sexta. E esse Fazer um bolão, qual fase a gente vai percentual, estar? e esse percentual é com base no orçamento da Você prefeitura pegar um local. orçamento da Prefeitura de Ribeirão Preto anual, pegar um faturamento anual da Petrobras, Ah, tá, em e o que comparativo foi desviado com os- percentualmente, o daqui chega a ser maior. Peraí, Frederico, Nós estamos me explica- falando de 10% do que foi divulgado, Do que nós foi estamos divulgado. falando de 10, 9% do faturamento anual da cidade. Tá, pera um pouquinho. muito dinheiro. Eu recebo de vez em quando aqui o Leonardo Facchini, aliás, um beijo. Leonardo, um beijo, Marla. E eles vêm falar aqui de economia, porque eles ensinam crianças, inclusive. E eu fico muito nervosa, porque eu não entendo nada de economia, de números menos ainda. Mas deixa eu ver se eu entendi, trocando em miúdos antes da gente chamar o comercial. Então, você está me dizendo que o montante desviado dos cofres públicos de Ribeirão Preto equivale ao montante desviado da Petrobras, que, na verdade, motivou o que agora está acontecendo, que é a cassação do Cunha. Exatamente. É maior. Proporcionalmente, ele está dizendo que Proporcionalmente Ribeirão é é maior. Gente, eu tô de gaga. Proporcionalmente é É maior e maior. o cara está sendo julgado agora para ser cassado. E a prefeita fez o cabelo hoje de manhã antes de sair de casa. A gente vai para o intervalo comercial e volta já já. TV Mais, paixão por Ribeirão. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de Sexo, Arroz e Internet, com Mara Cabral, ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais, paixão por Ribeirão. Estamos de volta e olha só, a nossa rede social tá bombando, tem um monte de gente querendo participar aqui, mas antes eu preciso te dar uma dica, na verdade, que é aquilo que eu sempre falo na abertura do segundo bloco. Ó, tem dia que a Operação Servandija te tira do sério. Você vai dormir de madrugada, você está querendo saber tudo o que está acontecendo. Eu tô para te dizer, inclusive, que tem gente nessa cidade que deve estar dormindo de roupa, né? Já preparado para no manhã seguinte ser surpreendido pela Polícia Federal. E quando isso acontece, não é legal, porque quando você acorda, você já viu como é que você fica, né? Eu também sou assim, você olha no espelho e fala, quem é você que não me pertence, né? Você quer ficar legal. Então vamos combinar? Vamos cuidar da gente mesmo, vamos cuidar da pele, vamos cuidar do cabelo, vamos cuidar da unha, vamos se cuidar. Então, Estúdio DK é a minha dica para você. Todo sábado de manhã eu tô lá, a gente toma um café sem revista e a gente acaba se cuidando, ficando muito legal porque lá tem profissionais excelentes, com produtos melhores ainda e além de tudo tem o café da Didi. Esse pode, tá, gente? Porque o Café da Didi é bem bacana. Então, eu te convido a conhecer o Café da Didi lá no Estúdio DK enquanto você cuida de você. Combinado? Tá aí. Vitor, você quer falar comigo?
Opa, temos Pois uma não. participação aqui da Cristiane Herédia. Conhecem? Lógico, a doutora Cristiane Herédia. Isso, ela mandou uma pergunta que eu achei bem pertinente pra gente falar aí. Ela pergunta se os atuais vereadores que estão em exercício podem votar as contas da prefeitura ou se será necessário esperar. Se alguém sabe responder, Como é que fica é? aí. Eu acho que não tem quórum. Tem que ter 15, né? Ah, Não verdade. tem quórum para reprovar, para aprovar ou reprovar as contas da prefeita. A gente pode Mas o entender, que é então, quórum? Oi? O que é quórum? Não tem Número mínimo suficiente. de vereadores. Não tem número A suficiente não ser que os de vereadores. suplentes assumam, né? Então, mas aí eles precisariam ser Mas não houve afastados. chamada de suplente, Não houve não chamada de chamaram suplente. os suplentes. Porque eles ainda permanecem nos cargos, né? Eles O estão regimento ele não proibidos. prevê a suspensão do cargo, né? Ele prevê só a... Na verdade, eles estão a perda do impedidos mandato. de frequentar prédio Não, a público, verdade mas é eles uma não só. perderam o cargo. Não, a verdade é uma só. Ninguém esperava que 9 fossem afastados abruptamente todos de uma vez, né? Então isso não deve estar previsto em lugar nenhum mesmo, né? Eu espero que essa limpa seja feita o mês que vem, mas até lá realmente é uma situação Frederico, me fala complicada. mais um pouquinho sobre essa questão Vamos fazer voltar para a semana passada e para a questão do impeachment. Na verdade, estava todo mundo, metade do país estava dividido, porque existe uma fala comum que é fora Dilma e agora fora Temer. Né? Parece que as pessoas meio que entraram nesse embalo do impeachment, de a gente não querer mais corrupção, e parece que a figura das pessoas que representam essa corrupção, assim como está sendo associada à prefeita Darcy Vera, ao Lucchesi, e em nível nacional era a Dilma e o Temer. E as pessoas entram nesse embalo, mas eles talvez não consigam entender, e eu confesso que eu também não, em muitos casos, qual é a repercussão disso financeira para a vida do cidadão comum, entendeu? Que diferença isso vai fazer? Eu não estou nem falando do que foi tirado dos cofres públicos, do que foi desviado, do que foi mandado para a Suíça, do que a mulher do Cunha gastou e disse que não. Estou falando disso, estou falando em termos de economia mundial, da economia do Brasil frente ao mundo no nosso bolso. Vamos dizer, dar exemplo de Ribeirão Preto, que fica até mais fácil para as pessoas entenderem. E é do por nosso morarmos interesse. aqui, é do nosso interesse. 203 milhões, o que isso poderia gerar de emprego? E aí, quando você gera emprego, você começa a gerar várias cadeias que se beneficiam com isso, né? Então, hoje eu até vi uma reportagem de um bairro em Ribeirão Preto sem água, que a DAERP tinha que fazer o trabalho e não fez, quer dizer, ela contratou uma empresa para fazer e a empresa não fez. Inclusive, até uma das prisões tem a ver É um dos hoje, presos né? de hoje. Então, as pessoas que iram lá fazer esse trabalho, né, se a empresa tivesse feito, as pessoas que lá moram beneficiadas com essa água, então, consequentemente, essa pessoa ia trabalhar melhor no emprego dela, porque ela tem água para tomar banho, para beber. Necessidade claro, básica. necessidade básica. Então, aí ela produzir mais no trabalho dela, independente de qual trabalho ela exerce. Então, lá ia ganhar mais, ia gerar, vamos dizer, mais renda para o setor. Então, você vê que é sempre uma cadeia. Assim né? como a gente fala no investimento na saúde, por exemplo. Quando a gente fala vamos investir na saúde, é justamente para prevenir, para fazer com que a saúde do cidadão fique boa e não necessite do Exatamente. atendimento. Não o contrário, como se imagina. Mara, infelizmente, cai sempre no ponto gestão. É o que falta, gestão. Quando você começa a trabalhar e fazer uma gestão eficiente, todos ganham. Vou te dar um exemplo claro, como a gente falou da Petrobras, vou pegar um gancho dela. A Petrobras tinha um custo, quando era governada pelo antigo governo, de $9,50 por barril para extrair esse barril do pré-sal. Ok. Hoje está a menos de $8. Simplesmente por gestão bem feita. Nós estamos falando de mais de 20% de diminuição de custo. Por gestão. Gestão de Então, boa vontade, eu exatamente. acredito. Não é Então, nem de ser bem feita. É isso. Porque essa era a minha segunda pergunta. O que vocês acham, e agora é uma pergunta para os três, o que acontece? O que leva... claro que é o interesse financeiro, claro que é enriquecer, claro que tudo isso a gente já sabe. Mas o que leva, na opinião de vocês, bem opinião pessoal mesmo, um político de carreira, um político que construiu uma história em cima... dessa coisa do trabalho político, da construção social, se deixar levar por uma fama tão grande, acabar sendo abduzido pelo crime, vamos colocar dessa forma. É o poder? Para mim é poder. O poder corrompe. Poder. Ganância. O poder, Não, o poder não corrompe, né? O poder revela, né? Revela. Exatamente. Então, eu acho que é poder. Se você pegar até o esquema do mensalão, ninguém roubou
300 milhões para pôr no bolso. Eles roubavam 300 milhões Para se manter no poder. Para manter o esquema do poder. Era já pensando no caixa das próximas eleições, que tinham que fazer X deputados, para X manter a senadores, máquina Não, pessoal. teve gente que não foi para fazer pôr no a bolso, foi para pôr na cueca. Quem foi que pôs na cueca? Era um O deputado. irmão do Genuíno. É um deputado do PT, né? Acho que ele acabou pondo na do cueca. Nordeste, O né? irmão do Foi o Genuíno. assessor dele que foi pego. Então, assim, o esquema não é simplesmente para pôr no bolso, para o cara ter 300 milhões na conta, não é isso. É um esquema baseado na manutenção do poder. Do poder de todo um sistema criminoso, que é o que está se mostrando, pelo que as informações que a gente recebe, que é o que a Polícia Federal está investigando também em Ribeirão Preto. Um esquema criminoso de perpetuação aí, entre aspas. De poder. E é por isso que eu Com digo alternância, talvez, de pessoas, porque a prefeita eventualmente não poderia ser reeleita. Eventualmente não, ela não poderia ser reeleita, mas eventualmente o esquema poderia Era ser para fazer a mantido, manutenção daqueles com que o eventual ela sucessor gostaria. dela. Inclusive há notícias no inquérito nesse sentido, né? De que a própria atmosfera já tinha um candidato de preferência. de preferência que a gente não pode falar aqui. Mas ó. o que eu- Ainda. Mas a gente vai falar um dia. Eu sempre achei que Ou a gente vai acabar o ouvindo Brasil ele dizer. precisa mudar o perfil dos chefes do Poder Executivo para deixar um pouco de lado a figura política e assumir um gestor. Eu falo, político é sempre, muito mais, faz muito mais parte o político em si do Poder Legislativo. Ele sim é um político. Aham. Agora, o prefeito, o governador, o presidente, ele tem que ter um perfil de gestão, de empresa mesmo. É o Ele tem executivo, né? que se sentir como controlando uma empresa. Deixa eu ver se eu entendi, Igor. Você tá querendo insinuar que talvez tenha sido esse o grande erro da Prefeitura de Ribeirão Preto? Quer dizer, atuar politicamente aonde ela devia estar atuando administrativamente? Daqui de Ribeirão Porque- e de várias outras Porque prefeituras. os telefonemas que a gente ouviu, grandes coligações. autorizados pela Polícia Federal, o que a gente vê é a prefeita claramente exercendo um poder político ali. É o que o doutor falou, o pessoal fica muito Eu amarrado acho- nas coligações. Eu acho que o problema não é enquanto ela, prefeita, ela pode exercer esse poder político, desde que ela tenha técnicos em cada um dos setores essenciais da sua administração, que não tem. Então, quando você faz uma coligação com 10, 15, 20 partidos, você depois tem que pagar a conta de alguma forma, oferecendo cargos que são técnicos, às vezes, ou muitas vezes, ou quase sempre, Mas então nós para estamos perdidos, políticos. doutor Paulo, porque nós não temos nenhum candidato que tenha Mas eu ainda acho que o menos próprio chefe do coligações executivo agora. tinha que ser um técnico também um pouco, trabalhar um pouco Sim, essa Ou área até, técnica. Igor, eu defendo assim, imagine uma empresa que fatura 2 bilhões de reais por ano. É a Prefeitura de Ribeirão Preto. Então, a Prefeitura de Ribeirão Preto SA, fatura 2 bi. Está entre as maiores empresas do Brasil. Né? Poderia até ser um político no executivo de carreira, desde que nós temos inúmeros exemplos de empresas familiares, chegam num certo nível, cria-se um conselho, Aham. onde a família fica no conselho e contrata-se gestores profissionais. Não sei se esse é o melhor modelo. Não. Vai totalmente contra o sistema que é hoje. Uhum. Mas assim, você tem um prefeito político e num conselho e gestores tomando conta da prefeitura, da gestão com bons salários, com bônus de produtividade, que tem como Isso se pagar. eu tô Pode ser eu tô utopia. maluca, mas isso me soa um pouco um regime meio parlamentarista, uma coisa meio... É mais só que horizontal. É mais É mais ou menos corporativo, isso. mas é mais Vamos corporativo. chamar como corporativo. Chama de, na verdade, no Colegiado. setor privado seria uma governança Uma corporativa. governança corporativa. Ô, Para mais transparência. Frederico, tem uma coisa que enquanto você falava, na primeira explanação, quando você falava do montante comparado com o Lava Jato, que me ocorreu, você falou do prejuízo dos empregos que possam ser gerados e tal. A sensação que o cidadão comum tem quando ouve, e que não entende, né? Porque são muitos trâmites legais, são muitas manobras e tal. Mas quando ele ouve da ação, da coligação dessa empresa, por exemplo, a Atmosfera, com a Coderp e com a Prefeitura de Ribeirão Preto, o que se pensa é exatamente ao contrário. Poxa, mas eles estão sendo punidos por estarem gerando empregos, porque eles geravam empregos. Era isso, né? Eles empregavam pessoas que, inclusive, hoje tem um imbróglio em cima disso, não é isso, doutor Paulo? Sim, Que os funcionários- porque esses funcionários foram demitidos e não receberam o seu salário
de agosto. Uhum. Então, porque o juiz determinou o bloqueio de tudo. E outros funcionários não fazem parte do então, inquérito, da investigação. mas aí o juiz Não todos. atendeu. A maior parte desses que foram contratados foram Na demitidos sexta-feira, o juiz atendeu esses funcionários na porta do fórum e se comprometeu a resolver esse problema. E parece que hoje foi nomeado um administrador judicial para fazer esses pagamentos. Ou seja, Eles vão receber, claro, então? Eles vão receber. Mas aí, Frederica, a minha Com pergunta certeza. é assim, como fazer com que as pessoas entendam que, na verdade, não é empregos que foram gerados ali, foram empregos que foram tomados de funcionários de carreira, é isso? Eu estou falando certo? Também é verdade, né? Também tem pode ter essa vertente, De concursados. De ou pessoas até concursadas. que realmente a prefeitura precisava, em alguns departamentos dela, de mais funcionários. Acho isso difícil. Mas vamos partir do pressuposto que seja isso. A grande questão é o seguinte, nós vimos, não somos nós, estamos falando, telefonista com R$ 9.000 de salário e a própria telefonista apresentando um olerite de de 2.000 e poucos reais. Então, esse é o grande ponto. É aquilo que o Paulo falou. Então tá, precisava de telefonista, então com o salário de uma dava para pagar 4. Sim. Então assim, o porquê fazer isso com a nossa cidade, com a minha, com a sua cidade? Esse é o grande ponto. Isso poderia estar sendo investido em outra coisa. Sabe, quem em Ribeirão Preto não conhece ou até teve o carro com o pneu estourado porque caiu num buraco nessa cidade? Não, a gente muda de assunto, porque Não, buraco já foi então, tanto tema. Agora, assim, agora a gente quer falar o que do buraco que a que- prefeitura se enfiou. Exatamente. Então, esse é um ponto assim... Gente, não é legal? Aliás, eu preciso chamar o comercial, então vou aproveitar para fazer essa analogia. A gente passou tantos meses ouvindo que não tinha dinheiro para tapar buraco, que os buracos estavam aí, a gente estava caindo sistematicamente nesses buracos. No mínimo, por mais triste que seja, vergonhosa que seja a situação da nossa cidade hoje, mas a gente pode pensar que agora nós estamos aqui olhando de camarote a prefeitura cair no próprio buraco. A gente vai para o intervalo comercial e volta já já. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de Sexo, Arroz e Internet, com Mara Cabral, ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Estamos de volta e quando eu falo que os bastidores do programa são muito mais reveladores do que o próprio programa, vocês não acreditam em mim, né? Mas ó, eu tenho tudo gravado, um dia eu vou divulgar tudo isso. Antes eu quero só te dar uma dica, você viu como é que está a situação na cidade, né? Então, junto com ela está a situação da saúde pública, que já não anda bem das pernas no país inteiro. Na nossa cidade, então, você pode imaginar. Vamos fazer o seguinte, se você tem uma situação como essa, ou se você não tem, mas sabe, claro que sabe, porque todo mundo está sujeito, de que você vai precisar de um atendimento médico, você precisa de um plano urgente. Um plano B, sabe um plano aquele que para garantir a sua saúde e a saúde da família toda? O meu plano é a Unimed, a do programa também, e eu gostaria muito que fosse o seu, porque é o único. Você mora em Ribeirão Preto? Aqui é o único. Não é convênio médico, isso não existe. O que nós temos é um plano. Então a Unimed te dá um plano com bons médicos, com um hospital maravilhoso e com um atendimento de primeiríssima mão. Então o que mais que você quer? Vai lá, corre, faz o seu plano, porque o meu já está feito, combinado? Então Unimed, é minha dica.
Doutores, falávamos aqui agora, antes de entrar, nós temos que chamar o Vitor, que o Vitor quer falar comigo. Vitor, fala comigo. Já estava esquecendo de mim de novo? Já é isso? outra vez, fala aí. Ó, a Isadora Tonioli mandou uma pergunta aqui que eu acho que é mais pro Frederico, mas todo mundo aí pode dar a sua opinião, né? A gente ficou magoado, tá, Isadora? Tá todos os três aqui Ela magoados. pergunta, não, ela não falou isso, é porque a pergunta dela me fez direcionar diretamente para ele. Ela pergunta qual a tendência da inflação para esse ano e o ano que vem com essa atual conjuntura política. Boa pergunta, muito boa pergunta. Fala, Frederico. Acho que é bom ele responder mesmo, gente, eu não vou saber responder. A resposta, Isadora, boa noite. A resposta positiva é que a tendência é de queda. Nós fechamos 2015 com a inflação a 10,7%, 10,7%. Esse ano, pela estimativa que saiu hoje, deve fechar em 8,19%. Para o ano que vem, 5,5%, até o centro da meta, porque o Brasil tem uma meta de inflação que é 4,5% ao ano. Se nós, só a título de comparação, de 2005 a 2014, a média da inflação brasileira era em torno de 5%. Tá. Em 2015 foi para 10,6%, esse ano fica em 8%, para o ano que vem voltar para 5%. Né? Tá. Então, muito do aumento do custo de vida que nós tivemos em tudo, na nossa casa, escola, etc., é em virtude disso. Né? E por quê? Um descontrole do antigo governo. Entendi. O antigo governo não tinha como meta uma política de controle da De inflação. gestão, não de impacto de escândalo político. Exatamente. Aí era uma gestão econômica, que o Tá. antigo ministro da Fazenda, o Guito Mantega, ele tinha outras prioridades, vamos dizer assim. Entendi. E não essa, né? O atual ministro da Fazenda, ele está focado nisso, junto com o presidente do Banco Central, o Henrique Meirelles e o Ilan, que é o presidente do Banco Central, em controlar a inflação, trazê-la de volta para a meta, porque aí você consegue reduzir os juros. Reduzindo os juros, você começa a fazer a economia girar. O porquê disso? Porque empresas, cidadãos começam a pegar dinheiro emprestado novamente em bancos para começar a fazer Tá, investimentos. em linhas gerais, isso independente da aceitação ou não aceitação popular do Temer. É isso que eu queria saber. Exatamente. O grande ponto positivo dessa atual gestão, tirando o Temer de lado, o PMDB, que é o partido dele, o grande ponto é que nós temos hoje uma área econômica com autonomia. É isso que todo país que quer crescer precisa. Uma equipe Precisa técnica de boa. Um banco central com técnicos, nós estávamos falando sobre isso, um banco central com técnicos capacitados para fazer a economia andar e, na verdade, hoje, nós precisamos retomar a economia brasileira. Nós estamos Mas passando... nós estamos no caminho, Frederico. Nós já estamos num alívio. Já. Que coisa Esse boa. alívio que nós estamos sentindo de dólar ter caído, bolsa de valores subindo, as pessoas mais otimistas em relação ao Brasil, principalmente o estrangeiro, né, o gringo, é por conta disso, desse alívio político que se desenhou. Viu, gente? Não tem nada a ver com a Olimpíada, não, tá? Tem a ver com isso que a gente Ao tá contrário, falando. infelizmente... Quer dizer, o só fato de mudar, de você ter um governo efetivo e não mais interino, isso já traz, de alguma forma, uma estabilidade, ou o mundo começa a ver o Brasil com outros... Traz, doutor Paulo, pelo seguinte, Solidez. imagina que você vai fazer uma concessão de estradas. Um governo interino, e se amanhã esse governo sai, como que fica essa concessão? Vão respeitar ou vão rasgar o papel como o antigo governo fazia? Hoje você tem um governo efetivo, então ele vai, tanto é que prometeu... Ele responde pelas promessas e pelos investimentos. E ele prometeu até outubro soltar as concessões no Brasil de estradas, ferrovias, etc. Infraestrutura como um todo. O fundo estrangeiro que vai aportar esse dinheiro aqui, ele precisa ter a segurança que é um governo que não vai sair amanhã para mudarem de novo a regra, né? Partindo desse raciocínio que me deixou bastante tranquilizada, pelo menos assim, dá um sopro de alívio, partindo daí, nós estamos ferrados em Ribeirão Preto. Eu acho que não. Eu também acho que não. Por que não? Eu Me estou conta. otimista com Ribeirão Os Preto. Não, mas três se você são disse, otimistas espera um pouquinho, aqui. mas deixa eu ver se eu entendi. Se você me disse, e você também de casa deve estar com a mesma dúvida, se você me disse que o fato de não termos mais um governo interino, termos um governo efetivo, repercute bem na economia, faz inclusive com que o mundo olhe para o Brasil de uma maneira diferente. Nós estamos numa cidade, trazendo isso para a nossa micro, né? Nós estamos numa cidade que acabamos de discutir que nem sabemos quem é que pode assumir a cadeira da prefeitura. E isso não vai trazer a instabilidade? Então, é que o prazo é curto, né? Desculpa a brincadeira, a Polícia Federal acertou até nisso. Ó, vamos atuar em Ribeirão em setembro, porque aí dezembro já termina, já começa um novo já três governo. meses. outro no lugar e 3 acabou. meses da Daqui 3 eleição. meses, independente do próximo candidato. E daqui a um mês ou 2 já vai estar Também eleito o E o cenário próximo. econômico não tem como Exatamente. melhorar muito em 3 meses. Esse é um ponto. O cenário econômico, tanto é que para nós, na nossa vida pessoal,
não melhora no D0, não é rápido. Você tem toda uma escala até chegar em nós aqui. Então, é a mesma coisa olhando a nossa cidade de Ribeirão Preto. Quando nós falamos, estamos otimistas, que nós três falamos junto, eu acho que é mais assim, poxa, tudo que sempre se falava agora é real. Agora não somos nós que estamos falando, porque escutamos, etc. Não, está aqui. Ó. Quem está falando é um órgão respeitado, chama-se Polícia Federal. A boca pequena, né? Que se comentava, né? Então, mas isso também não minimiza essa coisa de que estamos na iminência de termos um novo governo, obviamente pelas eleições, não minimiza a gravidade do que está sendo apurado agora? Não, eu acho que traz até mais seriedade. Eu até faço um pedido para você que vai ser o futuro prefeito de Ribeirão Preto, falo você porque só tem homem candidato, que... Mais ou menos. Mais ou menos. Que ele tenha mais cuidado ainda com a sua equipe, porque o grande benefício que a Lava Jato fez, que isso... O Brasil viu um momento que aconteceu em Brasília para vir para os municípios. Mas, Frederico, né? eu queria muito ter essa visão otimista que vocês estão tendo, mas é que eu tô pautada naquilo que os noticiários estão mostrando para a gente. O grande cerne, o problema a válvula propulsora da Operação Sevandija é justamente essa compra dos caráteres humanos da política de Ribeirão Preto. Então, quando você diz, cuidado, futuro prefeito, com a sua equipe, eu já vejo a equipe inteirinha pronta e são as mesmas. Mas, Mara, o otimismo... Os nomes são os mesmos, doutor Paulo. Mas não é ótimo que isso esteja acontecendo? Você não acha que essa operação, essa investigação e eventuais condenações vão implicar numa limpeza política na cidade? Eu acho que vai deixar eles um pouquinho mais temerosos. Mas porque era necessário que acontecesse. Mas agora, doutor Paulo, eu sei que a gente já falou nisso na edição passada do programa, mas já devia ter acontecido antes, quer dizer... Até porque, para que a polícia tivesse tempo, eu quero fazer uma pergunta capciosa para vocês, porque essa questão do tempo da Polícia Federal, e vou reiterar, nós estamos felizes com vocês, policiais, federais, vocês são fofos, a gente está amando vocês, não é uma crítica, mas assim, essa questão do tempo delas, eu fico imaginando o seguinte, hoje nós tivemos uma situação, por exemplo, que o Chiarelli, que é o deputado, para quem não conhece Ribeirão Preto, já vou avisando, esse deputado estava preso por ter ofendido a honra da nossa prefeita. Churiado, né? A honra política. Um dos processos. Um dos processos. É esse. Tudo que ele dizia confirmou-se na Sevandija. Mas parece, assim, só para te interromper um pouquinho. Ele não ofendeu nesse processo, até onde eu sei, ele não ofendeu apenas a prefeita, ele ofendeu também um juiz de direito. Tá. Que, então, tanto que a audiência então de hoje... Então é por isso que ele está preso, é isso que você está me dizendo? Não, ele está preso pela ofensa. O fato de eu não concordar com você não significa que eu possa ir a público sair... Não, ninguém está dando razão para o Chiarelli aqui, muito pelo contrário. Eu só estou dizendo da contradição da coisa. Sim. Né? Do irônico da coisa. Aí ele o Igor até brincou que nesse caso... Nesse caso, acho que ele devia ser solto por exceção da verdade. Exatamente. Explica essa questão da exceção da verdade para o meu público. Como que é isso? Acho que o doutor ainda pode explicar mais a área do direito. Mas... Agora um empurra para o outro, eu quero saber o que é a exceção da verdade. Eu não sabia desse outro processo, do caso do juiz. Não, também. parece que é um processo que o mesmo processo tem duas vítimas, que seria a prefeita e o juiz de direito. Se a gente resumir, e saindo até um pouco da realidade mesmo que pode estar lá nos autos, no processo, se o Chiarelli tivesse ofendido ela justamente por ela ser desonesta, e agora saindo do jeito que está, realmente é uma prisão injusta. Que não tem muita base. Mas assim, você entendeu? Sim, você está correto, a brincadeira faz parte. Só que nós precisamos só lembrar que ela ainda não foi condenada. Exatamente. Além dela não ter sido condenada, eu quero fazer uma parte aqui, gente. Longe de mim querer defender essa prefeitura, menos ainda essa prefeita. Não é isso. Mas ainda que ela não tenha sido condenada, a gente tem que admitir, todo mundo que conhece Ribeirão Preto sabe disso, que o Chiarelli não tinha papas na língua e ele era realmente muito ofensivo quando ele tinha alguma coisa que o contrariava. Então, eu acho que em nenhuma circunstância, sobretudo porque ela ocupava um cargo de poder, um cargo... A ofensa não é a dar-se, às vezes é o título, é o cargo. É o título e tudo mais. Então, eu acho que respeito é bom, a gente gosta. Agora, é muito incrível que ele esteja preso e ela esteja fazendo o cabelo, como foi noticiado. Então, mas será que ela não está fazendo o cabelo e ela não esteja presa ainda? Será que não vai ter desdobramento
vazamento daí. Porque você acha que ela foi arrumar o cabelo para sair na foto? da Eu Polícia acho, Federal? eu acho que do jeito que as coisas estão andando, corre-se o risco. Era essa a minha próxima eu pergunta. Eu acho que os Igor, desdobramentos vêm daí. você acha que a vão prefeita acontecer. será presa? Porque essa é a pergunta que Ribeirão Preto está fazendo. É muito difícil assim falar, ela vai ser presa, porque eu principalmente ainda não li o inquérito. Eu acho que ela vai ser também, denunciada. mas é que ela vai ser denunciada. E se a gente pegar essa onda, depende muito do juiz que vai pegar o processo, da denúncia feita pelos promotores, pelos procuradores. Aliás, parece. Mas se pegar hoje, essa hoje, onda, 5 vereadores de Miguel Lopes foram presos. também foram presos. Também. Lá O vereador preso. virou, Mas lá foi virou prisão, pessoa de né? risco. Lá foi prisão direta. E essa onda que está vindo desde a Lava Jato, desde o mensalão, se a gente for falar, que foi quando começou realmente, o brasileiro começou a ver que político não era tão Deus Isso. quanto eles achavam que eles Não eram. era tão autoridade. É daí que vem o otimismo. Igor, agora é daí que vem o otimismo. mas aí me ocorreu uma coisa meio de advogado do diabo, assim, com todo respeito, doutor. Mas assim, mas assim, isso é fruto do governo Dilma? Não. Não é? Isso é- Porque esse é o discurso do petista. Não, mas isso vem Não, muito, é DNA de isso, muito né? tempo É. atrás. É DNA Não, da política eu tô brasileira. falando dessa Não, da coisa... investigação. Ela da está falando do investigação, aumento. eu tô falando. Porque Ah, há não, uma sim, corrente que fala que Há uma- foi o PT que foi deu o maior, PT que abriu todas as maior, Os Não, números começaram a ficar muito grandes, né, a Igor? corrupção ela é sistêmica no Brasil há muito tempo. Em qualquer lugar que a gente for ver. Qualquer Desde o nome, voto de qualquer cabeça, partido. desde do Antônio Carlos Magalhães na Bahia. Isso é sistêmico no Brasil. Agora, a mídia, a evidência das coisas, realmente... E a proporção eu acredito, e a Os proporção valores, eu acho e que os a proporção valores... ficou... Porque também houve Peraí, um vocês estão me crescimento... enrolando, gente. não, Vocês houve- estão aproveitando que eu não entendo muito nem de economia, Não, nem de não, política. não, Mas é que Vocês houve estão me enrolando. o que houve foi um crescimento assim. A corrupção ela sempre existiu. Só que a impunidade, vamos falar assim, a morosidade da justiça, na punição, fez com que os políticos, de maneira geral, sem identificar um ou outro, que eles perdessem realmente a vergonha, vamos falar assim, e falassem, não, se eu conseguia pegar 1 milhão, agora eu vou pegar 10. É isso daí. Se eu conseguia pegar 10, Isso. agora eu vou tentar pegar 100. Frederico, isso é uma coisa que é notório, que as pessoas, inclusive nas ruas, nas redes sociais, se perguntam isso. Gente, como é que uma pessoa, no meio de um furacão como esse, cheio de acusações, sendo apontada na rua, ela consegue arrumar o cabelo, entrar num carro e ir trabalhar como se nada tivesse acontecendo, como se não fosse com ela. E ao ser interpelada, ela diz, eu vou ali na Polícia Federal fazer um depoimento, volto já. E parafraseando o Entendeu? Lula, eu acho que a gente não está no olho do furacão, não. A gente está só na marolinha. Na sim, marolinha sim. ainda, né? Essa coisa do político achar que é inimputável é fruto desse período enorme que nós passamos sem impunidade, ou é, na verdade, fruto daquilo que nós conversávamos na semana passada, doutor, que falamos que é da capacidade de manipulação da lei, porque a gente concluiu que era possível. Não, eu Acho acho que eu acho que existia essa sensação de impunidade. É, Que a Polícia Federal hoje, junto com algumas Vem esferas do desfazendo. judiciário, vem desfazendo. Né, com muita luta, com muita briga. E é devagar, por isso que eu falo, e tem que ser tem até que para ser. que não ocorra... Tem que ir na certeza. Não, Isso, você não né? pode sair prendendo Não pode o sair, prefeito de uma exatamente, cidade, o presidente da sim. República. Você não pode sair prendendo. Perde até a São legitimidade autoridades. depois. eu Até imagino- porque depois, se você não comprova, vira Marte. Exatamente. Exato. E outra, se a gente pegar a comparação igual... Então precisa ir com Tem calma. alguma coisa que tem, algum fato que tenha sido um start, por exemplo, para a Polícia Federal? Por exemplo, a questão do japonês lá, que todo mundo fala, que ele também foi pego por corrupção, né? Você acha que isso pode ter dado um certo start moral na Polícia Federal para que elas se empenhassem, não que eles não se empenhassem, mas que eles se empenhassem mais? Eu acho que a Polícia Federal assumiu o papel o efetivo seu que ela papel tem que de investigadora. Assumiu entidade plenamente. autônoma, Exatamente. entendeu? Ela nem presta contas É para isso. o ministro da Justiça, Entendi. que foi uma das grandes queixas na época do Cardoso, né? O Que ele antigo- não ficava sabendo com Exatamente, antecedência das operações da polícia e ele ficava chateado. Ah, ele Mordido. queria que mesmo. ligasse à noite. Né? Tipo, agora mas seria assim, ó. mordido. Olha, Amanhã fulano, na sua amanhã casa. você esteja acordado às 5, de gravata, É. terno, cabelo penteado e arrumado. Chama a cabeleireira que eu vou passar aí E pra te eles, prender. e eles não acham, porque você sabe que para fazer a prisão ou fazer uma busca e apreensão de algum advogado do escritório de advocacia, a OAB tem que ser acionada. Né? E nem para os advogados da prerrogativa
Eles davam... Eles ligavam à noite, falavam, amanhã vamos fazer uma operação em tal lugar, esteja lá. Doutor, mas não falam o nome, nem... Mas eu quero saber sobre a OAB. Você acha que há algum tipo de punição para esses advogados? A OAB tem que esperar os fatos, né? Não tem... Antes deles serem condenados, a gente não pode. Porque são vários advogados arrolados nesse negócio. São 3, né? E a OAB tem seus meios para punir seus membros. Uma punição administrativa. Não, eu ia falar que... Se você não interromper, eles não deixam você falar. Eu ia falar o seguinte, que você começa... Pegando aquele lado positivo, você começa a criar uma vontade de fazer o negócio andar certo, que começa a criar essa cultura do certo. Eu acho que é isso. É que nós estamos bem no início disso. Não fala em cultura, eu pelo vou te dar amor de Deus. Tá bom, é criar um meio. Vou te dar um exemplo muito pequeno. Vou te dar um exemplo muito pequeno. O Brasil, hoje no mundo, tem 103 países que têm acordo entre eles, dos bancos centrais, para poder devolver o dinheiro ilícito que não é comprovado. Né? Por isso que veio essa onda de repatriar dinheiro ou legalizar o dinheiro e pagar um imposto. Então, o mundo todo está trabalhando assim. Que bom. Se estamos mudando a cultura do certo e do errado, seria muito legal que a gente percebesse que essa prefeitura não atingiu só a educação, a saúde, o transporte, ou desviou dinheiro, nada disso. Ela tirou a alegria do Ribeirão Pretano também. Se todo mundo está lembrado, nós não temos mais carnaval, nós não temos mais festa popular, nós não temos dinheiro destinado à cultura, porque essa prefeitura jurava por Deus que não tinha dinheiro. Mas a alegria voltou agora. Agora, vamos combinar. Em contrapartida, temos agora uma alegria de encher o caneco. A gente vai para o intervalo comercial e volta já, está acabando. A gente já volta. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de Sexo, Arroz e Internet, com Mara Cabral, ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Aqui no intervalo pegou fogo, temos uma informação aqui, até para reiterar o que o Frederico falava, da ministra... Mostra o Paulo Henrique para ele explicar. Como foi a informação que chegou pela internet? A informação que chegou da minha colega, a doutora Cristiane, de que a ministra Carmen Lúcia assumiu hoje a presidência do STF e o primeiro ato foi dispensar o carro de luxo que ela tem do cargo e o motorista. Ela dirige o próprio carro. Quer dizer, é uma mudança de cultura, como o Fred falou. Era disso que estávamos falando, né, Fred? Essa coisa de mudar a cabeça não só da população, mas também do político. Exatamente. Para gerar o acerto. Desculpa te cortar. Ribeirão Preto é comentário na cidade toda do que está acontecendo. Então, espero que todo mundo consiga realmente no dia 2 exercer esse direito e lembrar de tudo que está acontecendo. Sabe, analisar todos os candidatos. Exatamente. Né, que para você ver que reflete, você que está sem água, você que caiu num buraco, votou errado, é você que vai pagar essa conta. Não, aliás, nós precisamos... Deixa a Mara dar o recado dela aí. Porque não, a gente já vai voltar para esse assunto, porque na verdade é aquele momento que eu gosto muito, que é aquele momento em que eu parabenizo você pelo seu aniversário. Você que me segue na rede social, que é meu amigo virtual ou não, e que aniversaria essa semana, eu sei, eu fico esperando esse meu carinho, porque a sua vida é muito importante para mim. Então cuide dela e parabéns e muito obrigado por me deixar fazer parte dela, tá bom? Amanhã aqui em Ribeirão Preto, aniversaria Tanielson, o nosso secretário de turismo, que aliás
Aliás, eu que hoje agora é secretário da Educação, porque está substituindo aquele que foi preso. Danielson, um beijo, ele é meu vizinho, um abraço, muita força, se mantenha na linha e tomara que você saia incólume dessa situação toda, até para poder comemorar o seu aniversário com a sua família e que eu gosto muito de vocês, tá bom? Um beijo e feliz aniversário. Na quarta-feira, Edu Soares, o professor Eduardo Soares, aniversaria. Um beijo bem grande, professor, um beijo mesmo, feliz aniversário. Junto com ele, Patrícia Helena Oliveira e Maria Daniela Marques, que é a dona do Empório Dandan, que fica ali na Aliás Paulista. Vocês conhecem? É muito legal. Vai tomar um café lá, o café coado no coador de pano, é uma delícia. Vai lá, a Marzei Dandan, que é da Maria Daniela, vai no aniversário dela, que é na quarta, ela vai gostar. Um beijo, querida. Junto com ela, Hélio Lázaro. Na quinta, Gustavo Evangelista, esteve aqui com a gente comentando, foi meu personal trainer, hoje é um coach esportivo lá do Bahia Futebol Clube, acho que é esse o time um beijo, Gustavo, beijo ao Espaço Mirando para a Lua, inaugurado, adorei, feliz aniversário, meu querido. Junto com ele, Marjorie Zago, que é minha priminha, que mora lá em Londres e que nos vê pela internet, Adriana Adri, um beijo, que me segue pelo Facebook, Juliana Lorenzato e Heloísa Minto. Na sexta-feira, o Dr. Fábio Seixas, meu dentista, é da família Herédia, sabe? Aquela gente toda. Então, meu querido Dr. Fábio Seixas, feliz aniversário. Deus te abençoe, te dê muita luz, muita saúde, porque eu preciso de você. Meu sorriso depende de você. Então, feliz aniversário. No domingo, Laura Witter Soares, que é lá da Unimed e que nos recebe sempre tão carinhosamente quando estamos falando das nossas parcerias e dos empreendimentos da Unimed em Ribeirão Preto. Feliz aniversário para vocês. Gente, vamos dar uma pausa? Vamos fazer o seguinte, chega dessa coisa de político, politicagem, bandidagem, Polícia Federal. Vamos dar uma viajada? Vamos viajar comigo? Seguinte, não tem grana? Tá difícil, né? Tá complicado, a crise tá brava. Vamos fazer o seguinte, viaja nos livros. Então eu te convido, dá um pulinho na Livraria Cultura, escolhe o livro, leia, viaje. Vai lá e curta, porque hoje eu fui e eu curti. Olha só, do Mário Sérgio Cortella, Verdades, Mentiras, Ética, Democracia do Brasil. É isso? Ética e Democracia no Brasil, tá aqui. Tem mais, mas é que o Cortella é que todo mundo conhece, todo mundo gosta, mas todo mundo gosta também do Gilberto de Menstein. Agora eu entendi. Vitor é fanzoca do Gilberto de Menstein, eu também. Leandro Carnal e Luiz Felipe Pondé. Gente, verdade, verdade. Olha a galera que escreveu esse livro, vale muitíssimo a pena. Mas você ficou assim, queimado por causa do de Menstein, que eu sei, tá bom, Vitor? A segunda dica, Aguinaldo Silva, Turno da Noite, repórter de polícia. Tá aqui, ó, super legal. E a terceira e última, Walter Hugo escreveu Mãe, o filho de 1000 homens. Walter Hugo Mãe, é verdade. Gente, para tudo. Walter Hugo Mãe escreveu O Filho de 1000 Homens. Tá aqui. Tá? O Vitor tá rindo de mim, gente. Não posso. É isso que dá ter filho produtor, entendeu? Gente, o livro é muito bacana. Ó, tá aí, Livraria Cultura, indicação para vocês. Curtiram? Eu também. Você ligou? Você vai ganhar um livro. Tá aqui, ó. Vou tirar. Vamos ver quem foi. Aí, ops, tem 2. Tá aqui, ó. Maria Fargnoli. Que foi que gerou comoção aí da Maria Fargnoli? Alguém gerou uma comoção lá dentro, ó. Os 4 últimos números, 6704, é seu, viu, Maria? Vem buscar aqui no estúdio do TV+. Tá aqui, ó. Maria tinha torcida. Né? Você viu a torcida dela? Gente, foi uma torcida só lá no sítio, todo mundo gritando. Bom, vamos voltar aqui, vamos falar. Você estava dando continuidade à cultura do certo. Não, então, é que a gente estava comentando exatamente essa mudança de cultura quando você pediu para lembrar essa questão da ministra Carmen Lúcia, né? Bom, então... E é uma mudança de paradigma, de repente é uma mudança de desapego ao poder, ao cargo, vamos colocar assim. Mas, doutor Paulo, vocês acham mesmo, Igor também, e Frederico, que vai ser pelo susto? Estou falando dos vereadores e desses que agora vão entrar na próxima eleição e dos prefeitos também. Vai ser pelo susto que estão tomando da Operação Servandija ou vai ser justamente porque vão entender que o crime não compensa? Aliás, o crime não compensa. Choque é inevitável. Eu acho que os maus políticos vão ser expurgados depois dessa operação. O meu pensamento, o meu desejo é esse. É o meu também. Você acha também, Frederico? Esse é meu único senão com relação a essa operação, que não vai dar tempo, talvez, de acontecer muito mais coisa
Mas era até isso que eu 20, falava 25. do tempo, doutor Eu Paulo, sei, agora há pouco. mas de uma hora, mas tem que acontecer. Tem que começar. Mas tem eu que acho começar. Estamos vamos aí pensar com que voto também, né? nós temos 9 suspensos. Talvez 50% já aconteça agora. Sim. Né? Então, eu concordo com o Dr. Paulo, por bem ou por mal. Você Ou ele concorda? perde na Igor urna, também? ou ele perde na vida. E a gente, até o vídeo que a gente viu do Crivella dizendo que... Eu ia falar exatamente isso sensacional. daí. Não, compartilha, que eu não Não, vi. porque você falou dessa questão da proximidade das eleições, né? Tá. E agora a gente o tá com Fred voto hoje aí. passou no nosso grupo hoje um vídeo, depois eu vou te encaminhar. Como é que é? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Vocês têm um grupinho, é isso? Toma café Nó- também? nós junto? temos um grupinho. Sem Um liga pro outro. Na um verdade, toma a gente não café. toma café, a gente almoça, A né? gente almoça. Tomar café em Ribeirão não Uma pode. revista, mas- jornal. E eu achando que era inédito aqui, a trio, não, tudo já nós existe. almoçamos, mas é um grupo muito sui generis de grandes comercialinos da cidade. Ah, Então, entendi. Agora eu entendi, porque inclusive que eu não faço parte. Eu estava achando que era uma questão É isso. sexista, não é? Ah. Então, é um vídeo que o Fred colocou hoje no grupo. É do Crivella, né? Do Crivella, É do Crivella que prefeito do Rio. mas ali fala que ele deve ser da eleição Eu acho passada, que é da porque ele é passada, do governador. que é de 2012. E ele fala o seguinte: Tem que acabar, não é. vote em bandido. Né? O bandido ele rouba a sua carteira, ele rouba o seu relógio, ele rouba o seu celular. O político Bandido. ele rouba a sua saúde, ele rouba A sua a educação, ele rouba a água da tua casa. Né? Então não é o bandido que vira político, é você que vota num bandido para ele virar político. Então, assim, é uma É situação. você que bem- faz o bandido virar político. Eu vou te falar uma coisa, doutor Paulo. Eu cheguei à conclusão nessas duas últimas edições do programa que o político que rouba, ele rouba também o tempo do meu programa, porque os dois programas voaram Sim. e eu não consegui falar tudo o que eu queria e eu, infelizmente, não posso repetir o tema, a não ser que, obviamente, tenhamos um desdobramento muito maior, muito melhor, muito mais desejado durante a semana. Nosso Muito tempo acabou. provável. Tomara. O nosso tempo Mas vai acabou. acontecer muito mais coisa aí nos próximos semanas. Então fiquem preparados de sobreaviso para voltar. Frederico, Ok. super obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Obrigado. doutor Paulo, de novo. Obrigada, Igor. E eu quero reiterar o que a gente já vinha falando a semana passada. Eu imagino que esses políticos que estão agora pleiteando novamente a vereança, pleiteando a prefeitura, tenham que observar, gostaria muito que eles observassem o rumo e a opinião das pessoas que estão nas ruas sobre os atos escandalosos que essa prefeitura de Ribeirão Preto, por longos 8 anos, fizeram com a nossa cidade. Eles transformaram a nossa cidade, a Veneza, a Califórnia brasileira, no maior ninho de bandidagem, politicagem e roubalheira da história da cidade. Espero que nenhum deles seja reeleito. Nenhum dos citados nessa Operação Sem Bandido. E eu conto com você, Ribeirão Pretano, para me ajudar a divulgar cada vez mais o nome dessas pessoas, para evitar que o nome deles seja colocado na urna de novo, em troca de camisetas de time de futebol, de empregos, para tirar lugar dos outros, enfim, em troca do que quer que seja. A gente vai ficando por aqui, a Operação Sem Bandido já continua. Muito obrigado, Polícia Federal. Estaremos conectados com vocês à espera de novos desdobramentos. Semana que vem estamos de volta, se Deus quiser, com mais um tema, ou então com o desdobramento final e tão esperado dessa Operação Sem Bandido para limpar de vez essa prefeitura politicamente imunda que nós tivemos durante 8 anos. Até lá.